Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 14 a 32. Marcos 9, 14 a 32. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Senhor bendito, mais uma vez nos apresentamos a Ti e reconhecemos que estamos diante da Tua santa palavra. Tua palavra, inspirada, registrada para a nossa edificação, para o nosso encorajamento e consolo. Mais uma vez pedimos, Senhor, que ao ouvirmos a Tua voz nos falando neste lugar, por intermédio da Tua palavra, que nós não endureçamos o nosso coração, que não julguemos a Tua palavra pelas nossas circunstâncias, antes julguemos as circunstâncias pela Tua santa e gloriosa palavra, que saibamos julgar todas as coisas à luz da autoridade final da Tua palavra inspirada. Fala, Senhor, fala conosco nesta noite, que Teu Espírito fale à Tua igreja e que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Dá-nos corações simples, humildes, submissos à Tua voz. Que a Tua palavra venha dissolver toda sombra de incredulidade em nosso íntimo. Para o louvor da Tua glória te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar.
Quantos aqui já ouviram falar das gerações X, Y e Z? Alguém? Bem, apesar de talvez você nunca ter ouvido esses termos, eu diria que a maioria aqui pertence a uma dessas três gerações. Bem, esses termos, geração X, Y e Z, eles foram desenvolvidos nas últimas décadas para identificar algumas qualidades ou características típicas das gerações mais recentes da nossa história. Que gerações são essas? Que características são essas, pastor? Bem, comecemos pela geração X, aquela nascida entre as décadas de 1960 e 1980. Uma geração fortemente marcada pelo questionamento das convenções e das instituições da sociedade, a família, a igreja, o Estado, fruto dos movimentos sociais de vanguarda, em prol da igualdade social, racial, a luta feminista, defensores da transgressão das convenções sociais e também defensores dos direitos individuais. Esta é a geração X. Depois dela vem a geração Y, é a minha geração, os que nasceram entre as décadas de 1980 e 1990, uma geração fortemente marcada pela revolução digital, principalmente pela chegada da internet, pelas conexões rápidas e instantâneas no mundo virtual, que favorecem também um isolamento social e um individualismo cada vez maior. Então vem a geração Z, a geração dos meus filhos, os nascidos desde o final da década de 1990, os ditos nativos digitais, pasme, os que nasceram no mundo que sempre teve Facebook, e Twitter, e Instagram, e WhatsApp, que não conhecem o mundo sem essas ferramentas digitais. Uma geração que já está mostrando o forte domínio nas relações virtuais e da necessidade de encontrar sua identidade e seu valor pela sua performance na rede. Afinal de contas, você só é alguém se estiver lá, com muitas curtidas, senão, você é mais um na multidão. É assim que a nossa cultura tem descrito as gerações mais recentes da história, as gerações X, Y e Z. Mas se é assim que nós definimos e identificamos essas gerações, eu me pergunto, como Deus, o Senhor da história, que tudo vê e tudo sabe, como é que Ele descreveria esta geração? Que letras, que palavras, que termos Ele usaria para descrever os que nasceram nas últimas décadas da história? Aliás, quando Deus entrou na história há 2000 anos, quando Deus veio ao mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que palavras Ele usou para descrever a geração do primeiro século da Era Comum? Você sabe a resposta? Se não, abra de novo a sua Bíblia em Marcos, pois encontramos lá os qualificadores que Jesus usou para descrever a sua geração. No final do capítulo 8, versículo 38, Jesus usou algumas palavras bem fortes, não? Ele chamou a sua geração de geração adúltera e pecadora. E nesta noite, no capítulo 9, versículo 19, ele exclamou em alta voz: ó geração incrédula. Então nem X, nem Y, nem Z, mas API, adúltera, pecadora, incrédula, são as letras e as palavras que Jesus usaria para descrever a sua geração. E a pergunta é: por quê? Por que a geração de Jesus ficou conhecida assim? Por que Jesus assim qualificou aquela geração? E o que tudo isso tem a ver com a nossa geração, com as gerações do presente, quase 2000 anos depois? Bem, é sobre isso que queremos refletir nesta noite, com a ajuda
no texto base de Marcos 9, e a lição que aprenderemos é essa: o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o personagem central do Evangelho, Ele é o único capaz de identificar, de confrontar e de curar a incredulidade desta geração, de uma geração incrédula, pelo poder da sua graça e da sua compaixão medidos na cruz. Se Jesus tem autoridade para conhecer esta geração e chamá-la de incrédula, só Ele tem o poder para nos curar da nossa incredulidade. Como o texto nos ensina isso? Bem, mantenha o texto aberto. Marcos 9, versículos 14 a 32. Vamos propor algumas perguntas aqui para nos ajudar a refletir sobre este texto. Primeira pergunta, nós já lançamos antes: por que Jesus chamou aquela geração de incrédula? Ó geração incrédula. Bem, para entendermos a resposta à pergunta, temos que olhar um pouquinho para o cenário deste relato, e é um cenário por demais peculiar. A história parece familiar, é mais um relato de cura no Evangelho dentre tantos, mas este relato tem umas peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, nós já propusemos aqui que o Evangelho de Marcos ele se divide em duas partes, em duas grandes metades. A primeira respondendo à pergunta, quem é Jesus? E a segunda respondendo à pergunta, o que ele veio fazer? Sua identidade, sua missão. Bem, salvo este relato, todos os outros relatos de cura no livro acontecem aonde? Em que metade do livro? Na primeira metade, nos primeiros 8 capítulos. Mas este é o único relato de cura na segunda metade. Outra peculiaridade: nos outros relatos de cura neste livro, as necessidades normalmente são de ordem ou espiritual ou física. Jesus ou expulsou o demônio de alguém, ou ele curou a sua enfermidade. Mas pela primeira vez vemos as duas necessidades num único caso: um menino endemoniado, mas também mudo e surdo. Parêntese, isso não é regra. Nem todo mundo que está enfermo está endemoniado. Nem todo mundo que está endemoniado vive enfermo. Você vê essa variedade nos evangelhos. Há casos sim de possessão, sem enfermidade. Há casos de enfermidade, sem possessão. E neste caso temos as duas coisas. Por quê? Veremos já já. Mais uma peculiaridade: todos os personagens envolvidos na trama desta noite já apareceram antes neste evangelho. Se não todos especificamente, pelo menos as classes de personagens: Jesus, espíritos imundos, a multidão, os mestres da lei, os discípulos, um pai e uma criança. Todos eles já apareceram em diferentes relatos, mas de repente parece que todo mundo aparece junto, na mesma história, no mesmo momento, na mesma ocasião. Parece que temos aqui uma assembleia especialmente reunida para transmitir uma lição importantíssima. Que lição é essa? Veremos já já. Mas há um último detalhe que deveria chamar a nossa atenção. Quando isso aqui ocorreu? Em que momento da história? O que vimos na semana passada que antecedeu este relato de cura? Quanto se lembra? Bem, se você se esqueceu ou não sabe, é só olhar para o relato anterior, no início do capítulo 9. Ouvimos falar sobre a transfiguração de Jesus num alto monte. E nós propusemos no último encontro, no último domingo, que havia paralelos entre a glória de Jesus naquele monte e a glória de Deus num outro monte, o Monte Sinai. E se você conhece um pouquinho da história de Israel, você se lembra o que aconteceu quando Moisés desceu daquela montanha, logo depois de ver a glória de Deus? O que ele encontrou? Um povo incrédulo, um povo possesso pelo seu culto a falsos deuses. E o que está acontecendo aqui? Logo depois de Jesus revelar sua glória aos discípulos, ele desce e encontra o quê? Uma cena de incredulidade. Povo incrédulo diante da situação de um mudo e surdo, endemoniado. Bem, junte todos esses detalhes que nós jogamos aí,
na mesa, montando o quebra-cabeça desse relato, tudo parece apontar para o quê? Uma repetição da história de Israel na geração de Jesus. Tal qual a geração de Moisés, que desviou-se do Senhor devido à sua incredulidade e à sua idolatria, assim também na geração de Jesus. Eles também deixaram de crer, eles também endureceram o seu coração, resistindo à revelação do Senhor, resultando no quê? Numa surdez e numa mudez a nível espiritual, semelhantes à mudez e à surdez deste menino endemoniado na história. Nós temos aqui mais uma parábola viva, mais um caso vivo, representando o quê? A condição espiritual da nação. No caso deste menino, possesso, mudo e surdo. Mas então, se este menino serve de espelho da condição espiritual da nação, uma condição incrédula, descrente em Jesus, bem, do que exatamente consistiu esta incredulidade da geração de Jesus? E de novo, o que proporcionou esta trama aqui é que Jesus, voltando do alto monte com Pedro, Tiago e João, encontrou os outros 9 discípulos, integrantes daquele círculo mais íntimo dos 12, numa briga pública aberta com os mestres da lei, certamente interessados no fracasso dos discípulos em expulsar o demônio daquele menino. E bem, onde tem briga, tem multidão, né? Onde tem confusão, tem gente em volta, querendo saber do que se trata. Não para separar a briga, mas para fomentar a briga. Temos aqui uma multidão vendo a briga entre os discípulos e os mestres da lei, tentando responder o porquê daquele menino não ser liberto. Então chega Jesus, perguntando: o que vocês estão discutindo? Ele ouve a resposta e exclama no versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? De quem Jesus estava falando aqui? Do que se trata essa incredulidade? Bem, certamente Jesus está incluindo aqui os mestres da lei. Eles são citados aí logo no início da história, no versículo 14. Desde cedo neste evangelho, eles têm se mostrado incrédulos, descrentes. Os representantes oficiais da religião de Israel confundiram Jesus não como alguém enviado da parte de Deus, mas alguém enviado da parte do diabo, blasfemando contra o Espírito, caluniando e resistindo à sua revelação. Certamente eles estão aqui incluídos nesta condenação da geração incrédula. Creio que a multidão também esteja envolvida, porque vemos aqui a multidão não interessada no bem-estar do menino, mas aparentemente mais interessada no quê? Na desordem, na briga, na disputa entre os mestres da lei e os discípulos, também descrentes. Mas eu creio que vemos aqui principalmente Jesus denunciando não a incredulidade da multidão e não a incredulidade dos mestres da lei, mas a incredulidade dos seus próprios discípulos, justamente daqueles que tinham testemunhado as muitas curas anteriores de Jesus. E lembre-se, se você ainda se lembra dos capítulos anteriores deste evangelho, no capítulo 3, Jesus os chamou, os 12, para estarem com ele, a fim de que fossem enviados para pregar e curar muitos enfermos e expulsar os demônios. E talvez você se lembre que no capítulo 6, depois de um estágio com Jesus, Jesus os enviou de 2 em 2, e o que eles fizeram? Eles curaram muitos enfermos, expulsaram muitos demônios, na autoridade do nome de Cristo. Está lá em Marcos 6, versículos 12 a 13. Então o fato de não conseguirem expulsar este demônio, aos olhos de Cristo, era um sinal de incredulidade, de descrença no poder de Jesus. Mas como isso é possível, pastor? Aqueles que creram antes não estavam crendo agora? Os que tinham conseguido curar enfermos e expulsar demônios antes não conseguiram agora? Por quê? Bem, eu creio que a resposta está lá nos versículos 28 e 29. Olha comigo para o texto.
Foram os próprios discípulos que fizeram a pergunta a Jesus no versículo 28. Quando a sós com ele, perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Isto é, o demônio. E qual foi a resposta de Jesus? Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Bem, se você for como eu, lendo esse texto superficialmente, você talvez sempre tenha pensado que a questão aqui era uma questão de usar a ferramenta certa para lidar com aquele problema específico. Os discípulos não usaram a estratégia certa para lidar com aquele mal. Não se valeram do jejum, algo inclusive que os fariseus criticavam os discípulos por não praticarem. Lembre-se de Marcos capítulo 2. E talvez aqui tenham sido pegos de surpresa, desprevenidos. Tinham orado, mas não tinham jejuado. E Jesus está dizendo: olha, vocês poderiam ter me perguntado, ou poderiam ter pelo menos tentado jejuar, para então tentar resolver esse problema. Mas olhando mais a fundo para o contexto da passagem, creio eu que a questão aqui não é de estratégia correta, ou da técnica exata para lidar com aquele mal. Porque se fosse o caso, então Jesus poderia ter simplesmente dito: essa espécie só sai pelo jejum. Ou seja, vocês esqueceram de jejuar, então da próxima vez jejuem. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E talvez a sua Bíblia tenha uma notinha de rodapé que indique que nem todos os manuscritos, as cópias mais antigas da Bíblia, trazem a referência a jejum. Pode ser ou não parte do texto original. Por que tudo isso é importante? Eu creio que, à luz do contexto da passagem, parece-me que a incredulidade dos discípulos aqui consistiu não só da sua falta de jejum, mas da sua falta de oração ao lidar com aquele mal. Por que eles esqueceriam de orar ao enfrentar este mal incurável? Bem, talvez porque os discípulos tivessem confiado nos seus sucessos anteriores. Talvez eles tivessem raciocinado: bem, já expulsamos demônios antes, já curamos outros enfermos antes. Se Jesus nos deixou aqui, Ele permitiu que isso acontecesse, isso não deve ser algo muito difícil de resolver, então vamos lá tentar resolver. E ao fazê-lo, não conseguiram libertar aquele menino. Então, por terem confiado demais em si mesmos e confiado de menos no poder de Deus, Jesus os confrontou com a sua incredulidade, sua falta de confiança e dependência do Senhor, porque eles deixaram de orar, eles deixaram de clamar e suplicar a graça de Deus. Bem, antes que sejamos taxativos e duros demais com os discípulos nesta história, vamos refletir juntos um pouquinho sobre nós, sobre como nós lidamos com situações, eu diria, muito menos graves do que esta que encontramos aqui. Quando nos deparamos com circunstâncias adversas, com situações que fogem ao nosso controle, fogem da nossa competência para contornar e solucionar, o que nós fazemos? A quem recorremos primeiro? O que fazemos primeiro? Diante de uma necessidade na nossa família, seja ela de saúde ou de sustento material, seja no seu casamento, seja na criação dos seus filhos, seja uma situação no trabalho ou na vizinhança, seja no seu ambiente de estudo e trabalho, seja na igreja, seja na própria nação, pergunta: quanto temos procurado ao Senhor e clamado a Ele por socorro e intervenção divina? Somos mais rápidos para procurar as soluções humanas ao nosso alcance? Ou mais rápidos para procurar e buscar de Deus a sua intervenção em nossas vidas? E mais importante de tudo, quanto estas circunstâncias nos levam a dobrar os nossos joelhos
em oração diante de Deus. Pois eu creio, meus irmãos, que a razão principal pela qual nós não vemos Deus agindo mais em nossos casamentos, na criação dos nossos filhos, em nossos locais de trabalho e de estudo, em nossa vizinhança, na própria igreja e nessa nação, a razão principal pela qual não vemos Deus agindo mais é a falta das orações do povo de Deus. Porque Deus mesmo instituiu este canal, este instrumento. Ele confiou isso às nossas mãos. Eu pergunto, Ele confiou isso para brincar conosco? Para fingir que atende às nossas súplicas? Ele brincou conosco ao ensinar por meio do seu Filho: o que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai fará? Foi por acaso que Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, por acaso nosso Pai no céu não nos dará as melhores coisas? Meus irmãos, de que adianta crer que Deus é vivo, que Deus é soberano, crer que Deus responde às nossas orações, e quantos creem em todas essas coisas, que Deus é vivo, que Deus é soberano, que Deus pode tudo o que Ele quiser, que Ele ouve as orações do seu povo? De que adianta crer em tudo isso e não orar? Isso é ou não é incredulidade? Falta de fé. Como disse Santo Agostinho, um cristão que não ora não é um cristão a caminho da morte. Um cristão que não ora já está morto. Ele já é morto. A medida de um cristão, a verdadeira medida de um cristão, não é o que ele aparenta ser de pé diante dos homens, mas o que ele realmente é de joelhos perante o seu Deus. Essa é a medida de um verdadeiro cristão: joelhos dobrados diante da face de Deus. John Bunyan, grande mestre puritano, disse, como o pastor Marcelo bem lembrou mais cedo: há muitas coisas que um cristão pode e deve fazer além de orar, mas não há nada que um cristão possa fazer até que ele comece a orar. Ou como disse um famoso missiólogo do século passado, Patrick Johnston: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Nós queremos ver Deus trabalhando em nossas vidas, sim ou não? Você quer ver Deus trabalhando no seu casamento, na vida dos seus filhos, na salvação dos seus parentes, na transformação da sua vizinhança, seu local de trabalho, estudo? Você quer ver Deus transformando a cara da igreja neste país? Você quer ver Deus transformando esta nação? Sim? Como Deus fará isso? Como Deus quer fazer isso? Como Deus prometeu fazer isso? Senão em resposta às orações do povo de Deus. Ao olhar para esta nação, você pensa como Jesus? Ao olhar a sofisticação da corrupção dos nossos governantes, os esquemas, as alianças nefastas, as tramas nos corredores do poder, nas instituições de ensino, a corrupção sistêmica que atenta contra a nossa casa, a fé dos nossos filhos, você diz como Jesus: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum? Ou você ainda pensa que a solução está em nossas mãos? Será que Deus não está nos mostrando toda a podridão desta nação, justamente para que nós caiamos de joelhos aos seus pés e digamos: sim, Senhor, é só pela oração e pelo jejum que essa corja
vai sair daí. É só pela oração e pelo jejum que a minha família será preservada. É só pela oração e pelo jejum que a igreja será transformada. É só assim. Você está pronto para orar assim? Você está pronto para clamar ao Senhor por esta nação pelos próximos 40 dias? Você está convicto de que se nós não orarmos e nós não jejuarmos, nós não teremos o direito de nutrir expectativas melhores por esta nação e por esta geração? Senão você não está pronto para orar. Oração e jejum não é um paliativo, não é uma terapia alternativa. Jesus está dizendo: este é o nosso único recurso. É o poder de Deus transformando a nossa realidade. Você crê nisso? O quanto você crê nisso? O quanto você precisa crer nisso até que Deus responda às suas orações? Bem, sobre isso que o texto também nos fala nesta noite. Só estudamos por enquanto o começo e o fim deste relato, mas ainda não falamos do principal, que é a cura do menino. E ela tem muito a nos ensinar. Já vimos por que Jesus chamou a sua geração de incrédula. Eu diria que ele chamaria a nossa geração de incrédula também, tanto quanto a dele. Mas a pergunta é como Jesus confrontou e tratou da incredulidade daquele povo. Bem, olhe especificamente para os versículos 20 a 27. Quando enfim trouxeram o menino endemoniado a Jesus, para que ele o curasse, algo muito estranho aconteceu. Eu não sei se você notou a estranheza desse relato. De imediato, quando confrontado por Jesus, o que o espírito maligno fez com o menino? Versículo 20, ele se manifestou de uma forma bastante assustadora, chocante e constrangedora, algo semelhante aqui a um episódio epilético. Não sei quantos já testemunharam isso. Tive uma vez um colega de sala no ensino médio, que nós não sabíamos era epilético. Eu me lembro o pavor de repente ter a aula interrompida, de ver um colega meu convulsionando no chão, coisa horrível, humilhante, constrangedora. E você notou como Jesus reagiu a isso? No versículo seguinte, versículo 21. O garoto está lá, caído no chão, rolando, espumando pela boca. E o que Jesus faz? Bem, o que você esperava que Jesus fizesse? Eu esperava que ele curasse o menino ali, e então, sem demora. Mas o que Jesus fez? Ele começa a ter uma conversa com o pai. Estranho, não? Menino rolando no chão, Jesus conversando com o pai. Ele não podia ter adiado essa conversa, não. Cuida do menino e depois vocês têm essa conversa. Desde quando ele está sofrendo? Não, desde a infância. Poxa, não sabia. Estranho, não? Mas você já deveria estar desconfiado que tudo que Jesus faz, ele faz por uma razão. Nada é por acaso. Então, se ele não curou o menino logo, é porque ele tinha algo a mais para tratar antes do menino. O que ele fez primeiro? Ele não fez apenas uma pergunta para o pai. Ele sondou o coração daquele pai. Ele fez com que aquele pai reconhecesse o quanto aquela situação era humanamente impossível de ser curada. Note as palavras exatas do pai do menino, fim do versículo 21, versículo 22. Há quanto tempo ele está assim? Desde sempre. Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus fez duas coisas com uma única pergunta. Primeiro, ele fez com que aquele pai confessasse que aquela situação era humanamente impossível de ser curada. Mas segundo, Jesus não queria apenas saber da condição do filho, ele queria saber da condição do coração daquele homem. O quanto de fato ele cria no poder de Jesus para curar. E note que o pai não duvidou da compaixão
mas lançou uma sombra de dúvida sobre o poder de Jesus, não? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão dele, de nós. Ajuda-nos, ajuda-me, Senhor, e o meu filho também. E meus irmãos, eu me pergunto, não é assim também, muitas vezes, conosco? Deus muitas vezes permite que certas situações se arrastem em nossas vidas. Por quê? Já se perguntou, por quê, Senhor? Por que tanto tempo? Por que tanta demora? Por que o Senhor está deixando isso passar e se arrastar? Ele permite isso, até que esgotemos os nossos recursos naturais e humanos, até que compreendamos que realmente não há nada mais que nós possamos fazer e reconheçamos que as nossas vidas estão inteiramente nas mãos dele. Foi isso que esse pai fez na história. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu e meu filho estamos em tuas mãos. Mas Deus faz mais por meio dessas situações. Ele não deseja apenas tratar das nossas circunstâncias. Deus quer tratar do nosso próprio coração. Muitas vezes, incrédulo. Ora, incrédulo quanto ao poder de Deus, ora, incrédulo quanto à compaixão de Deus. E é uma coisa ou outra. Ou estamos certos de que Deus pode, mas incertos se Deus quer, ou certos de que Deus quer, mas incertos se Ele pode. É ou não é? E no caso do pai deste menino, ele estava certo que Cristo desejava, senão não teria procurado Jesus, mas incerto quanto à extensão do seu poder. Daí a sua resposta: se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Bem como Jesus tratou daquele pai e do seu menino. Note que Jesus não tratou este homem com a mesma severidade, com a mesma veemência que ele tratou a multidão, os mestres da lei e os discípulos. Ele não disse, ô geração incrédula, na cara daquele pai. Mas Jesus tampouco passou a mão na cabeça dele. Sutilmente, mas firmemente, Jesus confrontou aquele pai. Versículo 23. Se podes. Com outras palavras, pai, esse o seu se podes, você falou isso mesmo? Você tem certeza sobre essa pergunta? Se eu posso? Esse Jesus que amava, que curava, que tratava, também confrontava a incredulidade, mesmo daqueles que o procuraram. Tudo é possível àquele que crê. É possível mesmo. Já vimos um pai tendo a sua filha ressurreta neste evangelho. Lembre-se de Marcos 5, Jairo tendo a sua filha ressurreta. É possível? Claro que é, tudo é possível que crê. Então, se podes, pai. Eu sugiro, meus irmãos e irmãs, que se foi assim que Jesus tratou da incredulidade daquele homem, não é assim que nós devemos confrontar uns aos outros em momentos de incredulidade? Há momentos de chorar com os que choram? Sim. Há momentos de carregar os fardos uns dos outros? Sim. Mas há momentos para falar no fundo dos olhos de alguém que nós amamos na igreja e que está lutando na fé, lutando para perseverar na fé e dizer firmemente e amorosamente para essa pessoa: se Deus pode? Você tem alguma dúvida? Tudo é possível aquele que crê. Você acha que Deus não pode curar? Você acha que Deus não pode suprir? Você acha que Deus não está contigo? E como o pai do menino respondeu a esta confrontação firme e ao mesmo tempo gentil de Jesus? Impressionante a resposta, não? Bem como o pai não respondeu. Isso me interessa primeiro. Como é que ele não respondeu? Ele não quis justificar a sua incredulidade. E não é isso que nós fazemos muitas vezes? Ah, pastor, você não entende.
Você não conhece a minha vida, você não sabe o tamanho da minha necessidade, do meu vale. O que estamos fazendo? Justificando a nossa incredulidade, querendo dar razão à nossa falta de razão. Não é isso que fazemos? Muitas vezes, instintivamente. Não foi o que o pai fez. A primeira coisa que ele fez, por mais que ele duvidasse, ele reafirmou a sua confiança em Jesus. Primeira palavra que ele disse, versículo 24: creio. Talvez ele não sentisse isso, mas ele sabia disso. Lá no fundo da sua alma, a palavra de Deus dizia: creia. Então ele creu. Eu creio, Jesus. Senão ele não estaria ali, buscando cura para o seu filho, se não tivesse crido, pelo menos em parte. Mas veja a sinceridade desse homem. Se ele não justificou a sua incredulidade, por outro lado, ele não fingiu ter uma fé que não tinha. Não, eu creio. Sou mais que vencedor, Jesus. Estou contigo. Não, ele disse: eu creio. Mas pelo amor de Deus, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Uma confissão genuína, transparente, sincera, mas que não se contentou com a incredulidade. Reconheceu: Senhor, eu creio. Por mais que meu coração diga o contrário, e eu esteja aqui lutando contra a incredulidade, eu creio. Agora ajude-me, Senhor, a vencer a minha incredulidade. Essa é uma oração que Deus ama ouvir e ama responder. Tanto é que ele respondeu. Talvez você esperasse agora outra repreensão de Jesus, outra cajadada, a terceira na história. Ela não vem. Dessa vez Jesus faz algo muito simples, rápido e direto. A multidão está se aproximando. Jesus leva a criança consigo, versículo 25. Ordena que o espírito imundo saia da criança, e o espírito obedece. O menino fica quase como morto. Jesus o restaura à plena saúde aos olhos do seu Pai. O que tudo isso nos ensina, meus irmãos? O que esse conjunto aqui nos ensina? Por um lado, Deus não socorre aqueles que, como os discípulos nessa história, não clamam a Ele, porque não dependem dEle. Os discípulos não oraram, Deus não teve obrigação nenhuma de curar aquele menino. Não teve. Ele não socorre aqueles que conscientemente ou inconscientemente não precisam dEle, e tanto não precisam dEle que não oram a Ele, não buscam a Ele, não se lançam aos pés dEle. Mas por outro lado, Deus não precisa de uma fé perfeita e inabalável da nossa parte para nos socorrer. Deus não precisa de super-heróis da fé. Aliás, eles não existem. Só existem pessoas de carne e osso, suscetíveis às mesmas tentações que eu, você e esse pai, que creem e que têm que lutar contra a sua incredulidade, pela graça de Deus e pelo poder da oração. E não, Deus não espera até que nós ajuntemos fé suficiente para que Ele nos ouça. Quanta fé seria necessária para que Deus te ouvisse e me ouvisse? O que importa não é o tamanho da sua fé, é o alvo da sua fé, por mais pequena que seja, do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus. Ela bastaria para que Deus ouvisse e respondesse. E esse pai é uma prova viva disso. Como é que Deus vai responder a um homem que diz num sopro, creio, e no seguinte, não creio, creio, mas não creio, creio, mas ajude-me a vencer minha incredulidade? Mas a maravilhosa graça de Deus foi derramada sobre aquela família, e Deus teve prazer em ouvir aquele pai. Cristo curou aquele menino, apesar de uma fé para lá de titubeante, de fraca. Mas foi fé no Senhor. Creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Meus irmãos, basta que creiamos em Jesus.
E não precisa ser com fé perfeita, com oração rebuscada. Não. Pode ser um simples: eu creio, Senhor. Creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa no meu casamento, na vida dos meus filhos, na salvação dos meus parentes, na minha saúde. Eu creio. Ajude-me a vencer minha incredulidade. E Ele ouvirá. E Ele agirá. Porque nós não depositamos nossa fé na fé, nós depositamos a nossa fé na graça de Deus em Cristo Jesus. E ela é maior que o nosso pecado, maior que a nossa incredulidade. Então deixe-me perguntar: quais situações em sua vida estão pondo à prova a sua fé no poder e na compaixão de Jesus Cristo? O que você imagina ser um obstáculo grande demais que a graça de Deus não possa transpor? É um laudo médico? É um mercado de trabalho fechado? É a solidão? É a noite escura da alma? Pastor, o que eu faço? O que eu faço nesses momentos? Confesse de novo o que você sabe. Talvez não o que você sinta, mas o que você sabe, porque a palavra de Deus diz: Senhor, eu confio em Ti. Eu creio. Eu creio. Confesse. Clame. Clame a Ele por socorro. Senhor, eu creio. Mas me ajude a vencer minha incredulidade. E por fim, descanse. Espere no Senhor. Confesse que você crê nele. Clame a Ele por socorro na sua falta de fé e descanse no poder de Deus. E Ele agirá. Mas a história não termina assim. Há mais uma parte. Pastor, ainda temos 3 versículos aqui pendentes no fim dessa história. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo algo muito importante aqui. Olhe comigo para os versículos 30 a 32, porque fazem parte da cura da nossa incredulidade. Encerrado o relato da cura do menino endemoniado, vemos Jesus de novo numa sessão reservada com seus discípulos, instruindo-os particularmente. Depois de ter respondido à indagação deles: por que não conseguimos curar? Jesus disse: vocês não oraram, não jejuaram, não dependeram do Senhor, confiaram em vocês. Eles levou à parte. E pela segunda vez, na reunião dos 12 discípulos, ele anunciou o plano da cruz, a missão do Calvário. Versículo 31: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. E como os discípulos responderam? Como os discípulos sempre respondem nessa história, não? Mas note a maneira como o texto diz isso: mas eles não entendiam o que ele queria dizer, como se estivessem surdos, e tinham receio de perguntar-lhe, como se estivessem mudos, tão surdos e mudos quanto o menino que Jesus acabara de curar. Os discípulos ainda estão sem entender e sem saber o que fazer com a mensagem da cruz. E a pergunta de novo é: quando é que eles vão entender? Quando é que os discípulos entenderiam a missão de Jesus? Que sinal seria grande o suficiente para dissipar toda a incredulidade dos seus corações, se nem mesmo um menino endemoniado desde a infância, mudo e surdo e curado, foi capaz de gerar fé no coração dos discípulos? Que sinal seria grande o suficiente? Tem um grande sinal, maior que aquele menino tido como morto diante do seu pai, mas que foi restaurado à vida. Os discípulos só queriam, quando vissem
o Filho de Deus Pai, morto no Calvário, e ao terceiro dia, ressurreto dentre os mortos. Aí os seus olhos seriam abertos, seus ouvidos destapados, sua língua solta e o seu coração conquistado pelo poder e pela compaixão da cruz. Porque é na cruz que nós veremos toda a compaixão de Deus por nós pecadores, incrédulos. Jesus foi morrer na cruz por todos os nossos pecados, inclusive pela nossa incredulidade. Tão grande é o seu amor por nós, que Ele foi morrer por gente incrédula como eu e você. Mas tão grande é o seu poder, que Jesus não permaneceu morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e o mundo do pecado. Então há obstáculo grande demais para o nosso Senhor? Não há. Não há. Um dia os discípulos veriam e entenderiam, mas quem sabe hoje, pela graça de Deus, os seus olhos estão sendo abertos, seus ouvidos estão sendo destapados, e a sua língua poderá pela primeira vez dizer: eu creio. Eu ainda não entendo tudo, pastor, mas eu estou começando a crer pela graça de Deus, e pela graça de Deus, que Ele me ajude a vencer minha incredulidade. Eu estou vendo a cruz, eu estou vendo Jesus lá, morto pelos meus pecados e ressurreto por mim e pela minha salvação. Que hoje, pela graça de Deus, você creia e crendo receba vida eterna, vida nova, vida do alto. E se você já creu um dia, se a sua língua já proclamou em alta voz que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, mas no seu coração você ainda duvida, você ainda luta contra a incredulidade, diante de circunstâncias semelhantes à daquele pai, daquele menino, eu te convido de novo: olhe para a cruz e olhe para o túmulo vazio. Não há colírio para os seus olhos espirituais mais potente do que o Evangelho. Não há cura, não há emprego, não há estado civil que possa curar sua cegueira, senão o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem alguma dúvida do poder de Deus? Você tem alguma dúvida da compaixão de Deus? Então olhe comigo para a cruz e para o túmulo vazio. Veja de novo o seu Redentor, creia nele, confesse-o, e também a sua incredulidade. Mas não abandone jamais o seu lugar aos pés da cruz de Jesus Cristo. É lá que você encontrará perdão para todos os seus pecados e para a sua incredulidade também. E é lá que você encontrará poder para continuar confessando o Senhor e esperar nele até que Ele haja. Você crê nisso? Então ore comigo, vamos orar. Sim, nós cremos, Senhor. Por que não creríamos? Que razão teríamos para não crer no Teu Evangelho? Tu já nos deste as provas, as evidências inquestionáveis, irrefutáveis do Teu poder, do Teu amor, da Tua compaixão. Ai de nós se não crêssemos. Ai de nós se ainda não crermos. Ó Senhor, se ainda houver entre nós algum que não crê, pelo Teu poder e pela Tua compaixão, conquista e converte esse coração a Ti, eu te suplico. Não pelo meu poder, eu não tenho esse poder, mas Tu tens o poder para convencer todo pecador da sua necessidade de graça e perdão em Cristo. Por isso eu oro a Ti, Senhor, salva esses corações deste mundo mau e da condenação vindoura, eu te peço. Cura, Senhor, aqueles que permanecem espiritualmente cegos, surdos e mudos entre nós, e traze-os para o Teu reino de graça e luz, pelo poder da cruz de Cristo Jesus. Mas, Senhor, eu venho te suplicar
pelos demais corações aqui, muito semelhantes ao meu, semelhantes a deste pai sobre o qual nós ouvimos esta noite, o pai deste menino. Aqueles muitos de nós que, crendo, ainda assim relutam em crer de todo o coração, ainda lutam contra a incredulidade. Senhor, não estamos aqui para justificar a nossa incredulidade e não estamos aqui para fingir uma fé que nós não temos. Estamos aqui para dizer: Senhor, nós cremos, mas ajude-nos na nossa pouca fé. Ajude-nos, Senhor, a vencermos a nossa incredulidade. Não pelo nosso poder, ele é insuficiente para tanto, mas pelo Teu poder, pelo poder da graça de Cristo Jesus no Evangelho. Volta o nosso olhar para Ti, Senhor, e não permita que os nossos olhos se desviem de Ti, ainda mais diante das circunstâncias que nos cercam nesta geração, ainda mais diante, Senhor, de coisas que excedem a nossa capacidade de resolver no nosso país, no nosso mundo, na igreja, na nossa própria família, até mesmo no nosso próprio coração. Nós cremos sim que Tu és capaz, tudo é possível, Senhor, aquele que crê. Ajude-nos, Senhor, pela Tua graça, mais uma vez, a vencermos a nossa incredulidade, e que assim descansemos em Ti, até que a Tua resposta venha, seja por cura, por conversão, por restauração de laços, e que o Senhor receba em tudo isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Cristo Jesus. Que aqueles que assim concordam digam amém.